Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui os membros da mesa, colegas vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, um dia histórico para o nosso país. Essa Câmara comentou pouco, talvez em respeito à pessoa do branco aqui nessa casa, por pertencer ao quadro do Partido dos Trabalhadores. Mas é um momento em que nós, brasileiros e brasileiras, temos que fazer uma reflexão dos momentos políticos que esse país vive e qual é o mecanismo que de agora para frente nós vamos usar para a manutenção da democracia brasileira. E o que aconteceu, tirando o mérito da questão a nível nacional, é um acontecimento que dividiu as classes jurídicas deste país e a classe política desse país. Então, é preciso repensar no conjunto de leis que regulamenta as questões deste país. Não sabemos, dentro dessas prerrogativas, como será as câmaras de vereadores e as câmaras estaduais em relação ao Poder Executivo. Então, precisamos fazer esta reflexão. E eu utilizo essa tribuna nesta manhã para lembrar desta questão histórica, mas queria também fazer aqui uma reflexão pessoal em relação aos acontecimentos da cidade. Falava nos bastidores desta casa com o experiente vereador Murilo Roriz que nós temos que passar a observar que as obras realizadas em cada mandato de prefeito, que elas sejam vistas como conquistas sociais de pagamentos de impostos. Cada prefeito que passa deixa uma marca, deixa uma obra e passa a se disputar um mecanismo eleitoral nessas questões. E esquecemos que estamos diante do desenvolvimento dos impostos que a sociedade nos traz para a casa de desenvolvimento. Então, isso que nós precisamos valorizar. E aí, eu me lembrei das dificuldades que passei desde quando entrei no sistema político. Assumi a administração do distrito do Jardim Gá no governo Valsenor Brás. Nós tínhamos 0 casa com água tratada com a companhia. Nós tínhamos poços artesianos que os carroceiros da cidade abasteciam as casas naquele momento. Já éramos 5.000 residências. Implantamos no governo Valsenor 16 poços artesianos e possibilitamos, no final do mandato do governo Valsenor, transferir os poços artesianos para a empresa Saneágua S.A., para que pudesse fazer o desenvolvimento. Trabalhamos e articulamos muito para que isso acontecesse também com as centrais elétricas do estado de Goiás. Na região do Ingá, quem quisesse ter a sua energia, comprava-se os postes e colocava por si próprio, a não ser os loteamentos que fizeram, que era um polo só de loteamentos. No Jardim Gá havia somente uma rua de asfalto, que fazia um círculo para que o ônibus pudesse entrar. A mesma rua que era a única que tinha coleta de lixo. Nós enfrentamos esse desafio. A administração do Jardim Gá era conduzida num barraco de tábua. E eu estou falando de 1997. Ao lado da capital federal, a administração regional num barraco de tábua. O cidadão, para poder pagar o seu IPTU, havia uma única funcionária, com 10 tabelas de 400 páginas cada um, para localizar o código do cidadão e preenchida à mão para o pagamento do IPTU. Sem falar que o cidadão tinha que vir na cidade, aqui na cidade, a mais de 20 quilômetros, para poder efetuar o pagamento daquela guia manual que pegava. Olhem o Jardim Gá hoje. Eu vejo grupos sociais de internet criticando, falando muito mal de todas as estruturas.
aí eu me lembrei dos sofrimentos que passei na administração. Vejo o Maurício aqui que acompanhou todo esse processo, porque era funcionário da Secretaria de Articulação Política, criada naquela época, para que nós tivéssemos um representante no Distrito Federal para fazer os convênios. E aí o Valsenor, inteligentemente, criou essa secretaria e estruturou ela para que nós pudéssemos buscar recurso do Ministério. E muitas coisas conseguimos. Buscamos para a cidade de Lusiânia, então, e hoje muito bem falado, que naquela época ninguém sabia quem era, o atual relator do impeachment, deputado Jovair Arantes. Tivemos a coragem de buscar e introduzir ele na cidade. Ao longo desses anos todos, o deputado Jovair colocou mais de 100 milhões de emendas orçamentárias para que nós tivéssemos na região do Ingá pavimentação asfáltica, obra de saneamento na área da Saneago, porque a Saneago não fez os investimentos, tanto que disse que nós fizemos 16 poços artesianos e entregamos para ela, e até hoje o Ingá ainda sobrevive dos poços artesianos. A CELG da mesma forma. Então, de forma que hoje, quando eu observo que as estruturas que hoje tem no Ingá, que uma das coisas que piorou no Ingá, de lá para cá, foi a questão do transporte coletivo. Essa realmente piorou muito, porque nós tínhamos 5 mil residências, hoje nós estamos chegando em quase 100 mil habitantes. E não evoluiu de lá para cá. Mas me lembro das idas e vindas em Goiânia, com o saudoso Cabo de Paula, para que nós pudéssemos estruturar a polícia militar. Nós tínhamos simplesmente um posto policial, numa cabaninha da feirinha, com um Fiat 147, com 2 policiais militares para aquela região inteira. Criamos o pilotão de polícia, criamos a 2ª companhia de polícia, levamos os CIOPs para aquela região. E tudo isso numa forma, e por isso que eu iniciei as minhas palavras, que é conquistas sociais. Não estou querendo me autopromover nessa tribuna. Foram conquistas sociais. Hoje, eu olho o Jardim Ingá e muitas vezes olhando da passarela, porque não tem como sobrevoar a região, e olho e vejo desenvolvimento comercial, desenvolvimento econômico, uma região que tem o maior centro para eventos de convenções da América Latina, que é o CNTI, um dos únicos distritos do estado de Goiás que conta com uma agência do Banco do Brasil, uma agência do Bradesco, uma agência da Caixa Econômica, várias loterias, vários Pague Fácil, uma região que foi integrada aos poucos. Vocês não imaginam como sofri quando eu tinha um orçamento nas mãos para realizar uma só rua de asfalto, com mais de 2.000 ruas precisando. Como achar a justificativa para asfaltar aquela rua? E aí nós começamos a buscar entendimento. Vamos asfaltar aqui, que é a Avenida Comercial do Ingá. Vamos ampliar a avenida. O asfalto ainda foi feito pelo governo militar na ditadura para atender os anseios do clube militar. Ampliamos, o comércio começou a se erguer. Mudamos a característica do Ingá. O centro do Ingá virou para o Parque Estrela d'Alva 9 e Jardim Ingá, porque nós já tínhamos uma visão de englobar isso. Quando fomos pensar em criar o Hospital do Ingá, levamos ele para que pudesse atender o Marajoara, para que pudesse atender o Zuleika, para que pudesse atender o Parque Estrela d'Alva 10, o Parque Estrela d'Alva 9 e também o Jardim Ingá. Então todas as ações, as conquistas sociais que conseguimos foram pensadas para que a gente pudesse ter uma conduta de desenvolvimento globalizado naquela região. Algumas conquistas sociais não deram sequência, que é a iluminação da BR-040, que muito nos entristece de ver aquele breu, sabendo que fizemos uma grande festa com um cantor de nível nacional, e que inclusive contou com a presença do atual prefeito, que era meu companheiro político, e foi junto comigo para a inauguração da BR-040. Fomos eu, Geraldinho e o atual prefeito na inauguração, para que nós tivéssemos a BR-040. Então, essa reflexão que faço nesse dia histórico brasileiro é para mostrar ainda para os meios de comunicações
que agora nos assiste ao vivo por esse sistema implantado brilhantemente pelo nosso presidente. É para que a gente possa ter uma reflexão que nós estamos construindo, que ainda há esperança, que ainda podemos ter dias melhores, que esta casa ainda tem membros que valorizam a sociedade a quem elegeu. E essa esperança que me move, essa esperança que me move é a certeza que nós podemos realizar ainda muito e poder ter orgulho da cidade de Lusiânia, ter orgulho do distrito do Jardim-Ingá e de todos os bairros que nos cercam, sem falar da nossa querida zona rural. Então, amigos, estamos aqui, concluindo as minhas palavras, que foi pedido aqui pela ordem ao nosso amigo Écio Carlos, e que iremos passar, mas reafirmar essa vontade de luta que ainda está sobre o meu peito, sobre a minha esperança, sobre o espírito de inovação brasileira e da minha cidade de Lusiânia e os distritos que nela vivemos. Muito obrigado, senhor vereador Marcos Cunha, parabenizá-lo por retratar aqui um pouco da história do início da administração do Jardim do Ingá, e da qual o senhor fez parte e está sempre presente lá naquele distrito. E dizer que na oportunidade daquela inauguração, eu também tive a oportunidade de estar ali, porque eu apresentei um show juntamente com Vossa Excelência, o cantor Leonardo. Nós tivemos lá realmente uma festa muito bonita, e que da qual hoje eu também me solidarizo com o senhor na tristeza em ver a nossa BR-040 totalmente abandonada, totalmente apagada. Parabéns pelo seu discurso, muito obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu queria fazer uma justiça a Vossa Excelência e aos servidores que aqui estão da comissão que trabalhou em cima disso. Nós, vereadores, fomos meros observantes. Foram eles que buscaram toda a legislação, foram eles que trabalharam e apresentaram para que nós observássemos, porque Vossa Excelência, com a sabedoria que tem, destinou essa comissão os ex-presidentes desta casa, porque conhecia toda a estrutura e era mais fácil para conduzir. Mas o trabalho brilhante desta equipe, conduzida pela doutora Ana Paula, pela Ana Rízia, pela Seninha e demais servidores, a Ana Tércia, que aqui não se encontra mais, fizeram um projeto, e eu tenho certeza que essa casa aprovará o projeto para que nós possamos fazer história. Para que esta casa, nessa legislatura, faça história e faça o primeiro concurso público da Câmara Municipal, que os funcionários efetivos que tem nessa casa foram de transposição da Constituinte de 1988, portanto, será o primeiro concurso público da Câmara Municipal de Lusiânia. Então, muito obrigado pela paciência de todos vocês. Muito obrigado, vereador Marcos Cunha, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, ressaltando e frisando, como eu disse, esse momento histórico do país, que nós não podemos passar ao largo de mencionar aqui nesta casa o fato do impedimento, do impeachment da presidente Dilma Rousseff nessa data, na madrugada de hoje, e portanto hoje pela manhã ainda ela vai ser notificada, e com a notificação ela automaticamente fica afastada por 180 dias, e portanto o senhor Michel Temer assume como presidente. E é um caso muito peculiar. Nós vamos ter dois presidentes da República no país, um afastado e outro em exercício. Esperamos, e aqui também não quero fazer juiz de mérito, vereador Marcos, mas parabenizando Vossa Excelência por reforçar e trazer esse assunto, que estava se passando ao largo aqui durante esses dias, essas sessões, e até eu sentia falta, porque é um assunto relevante do país, que influencia as pessoas, o cidadão no dia a dia, essa questão dessa crise política que gerou a crise econômica do país. Não tenha dúvida que uma puxou a outra. E, portanto, a gente espera, eu faço os votos que o país possa sair dessa situação. Apesar de que, no juízo pessoal, e não vem aqui ao caso, achar que não era o mais oportuno. Mas aqui não vou fazer juízo de valor, não é oportuno, talvez em outra ocasião. Mas, enfim, agradecer a Vossa Excelência pelo pronunciamento também, trazendo aqui esses aspectos do Jardim do Ingá. Eu fico feliz por, de algum momento, começar a fazer parte dessa história. Me lembro ainda que quando eu cheguei no Ingá, a minha participação e o meu conhecimento no Ingá se deu também por conversas com Vossa Excelência, né?
Quantas vezes estive lá na sua casa, tomando um cafezinho, conversando, tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, na época ainda como vigário, e participando de algumas reuniões que Vossa Excelência organizava. Você tem história naquele Distrito do Ingá, e a gente reconhece isso, né? Pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento com o Ingá, por conhecer aquela realidade, e a gente percebe na sua ação, na sua atitude, essa paixão pelo Distrito do Ingá. Eu desejo e faço votos que, de fato, continue contribuindo para o crescimento daquela que, se Deus quiser, um dia vai virar cidade, a cidade do Jardim do Ingá. Parabéns, Vossa Excelência.